Santo e precioso Senhor Deus, Pai de bondade, engrandecido seja o meu Senhor Jesus Cristo, por sua graça e misericórdia. Agora ajude-me, Senhor, a concluir esse trabalho, ter sabedoria do alto para apresentar ao teu povo, conhecimento da tua palavra, do Evangelho e daquilo que tem sido atacado. Em teu nome santo te oramos. Amém. Sucessão apostólica. Iremos iniciar falando um pouco sobre a sucessão apostólica, idolatria pastoral e imprimatur adventista. Nós iremos usar um pouco a revista Nosso Firme Fundamento. Nosso Firme Fundamento, volume 2, número 5. O autor desse é o pastor Preston Monterry. E diz assim, ele começa o seu comentário, baseado no livro Desejado de Todas as Nações, página 467. Há uma questão longamente agitada no mundo cristão, a da sucessão apostólica. A descendência de Abraão demonstrava-se não por nome e linhagem, mas pela semelhança de caráter. Ou seja, alguém pergunta, o senhor não é pastor? O senhor é pastor? Que as tuas credenciais? Nós somos sucessores dos apóstolos. A Igreja Católica, no catecismo, ela criou o dogma que os membros não têm capacidade para interpretar a Bíblia. Que somente os seus ministros, os papas e padres cardeais, têm capacidade intelectual e espiritual de interpretar as Bíblias. Ou seja, os membros devem seguir aquilo que os líderes dizem. Porque eles são os verdadeiros sucessores dos apóstolos por ter uma credencial, um título. Isto é o vinho de Babilônia. Este vinho de Babilônia hoje é dado nos seminários da Igreja Adventista para os estudantes e ele sai de lá com a mente católica romana, que eles são os verdadeiros sucessores dos apóstolos por cursarem 4 anos de teologia e por ter uma credencial. Mas olha o que a palavra de Deus diz bem aqui sobre o que é ser um sucessor verdadeiro dos apóstolos. A descendência, há uma questão longamente agitada no mundo cristão, a da sucessão apostólica. A descendência de Abraão demonstrava-se não por nome e linhagem, mas pela semelhança de caráter. Ou seja, os judeus, eles odiavam os gentios porque eles eram da descendência de Abraão. Uma certa vez alguém falou para Jesus, olha, nós somos da descendência de Abraão. E Jesus disse, olha, se vocês fossem da descendência de Abraão, vocês praticariam as obras de Abraão. Se eu quiser, eu farei dessas pedras aqui para ser filho de Abraão. Ou seja, Jesus vem mostrar que um verdadeiro descendente de Abraão é aquele que se assemelhava com Abraão no caráter. Se ele não tivesse as semelhanças do caráter de Abraão, então ele não seria um descendente de Abraão. Assim, a sucessão apostólica não se baseia na transmissão de autoridade eclesiástica, mas nas relações espirituais. Da mesma forma, hoje, um verdadeiro sucessor dos apóstolos não se baseia
nas transmissões de autoridade, ou seja, imposição de mãos ou credenciais, mas nas relações espirituais, nas mesmas relações que os discípulos tiveram com Jesus, é isso que constitui um obreiro, uma pessoa cristã, um verdadeiro sucessor dos apóstolos. Diz mais: uma vida influenciada pelo Espírito dos apóstolos é o que constitui uma pessoa sucessor dos apóstolos. A crença e ensino da verdade por eles ensinadas, aqueles que ensinam as verdades que os apóstolos ensinaram, este é um verdadeiro sucessor dos apóstolos. Eis a verdadeira prova da sucessão apostólica. Isto é que constitui os homens sucessores dos primeiros mestres do Evangelho. É isso aqui. Então, hoje, aqueles que constituem os grandes apóstolos são aqueles que têm uma vida semelhante à dos apóstolos, que pregam as verdades que eles pregaram, certo? Que têm uma crença verdadeira nos ensinos da palavra de Deus. O desejado de todas as nações, página 467. Diz o pastor Monterri: Cristo mesmo, o Verbo de Deus encarnado, é a rocha sobre a qual a igreja de Deus está edificada. O próprio apóstolo Pedro compreendia essa verdade. Ele declarou em 1 Pedro capítulo 2, versos de 6 a 8. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio-se a principal pedra angular, e pedra de tropeço, rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram postos. O apóstolo Paulo reconhece que o próprio Jesus Cristo é a pedra angular, o fundamento da igreja. Moisés descreve o próprio Deus como a rocha. Mas, onde os líderes, idolatria pastoral. Diz o pastor Monterri: meu coração sofre e fica perplexo quando vejo alguns princípios da sua antiga igreja, que é a Igreja Católica Romana, insinuando-se na Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, tenho percebido cada vez mais a mentalidade católica romana, que crê que se o sacerdote, neste caso, porém, um ancião, o pastor, qualquer líder da igreja, não apoia uma determinada ideia, ensino ou prática, a despeito do fato de estar biblicamente correta e baseia-se em um assim diz o Senhor, ela não é digna de consideração dos leigos. Este modo de pensar é dominante nos países onde o catolicismo romano tem sido a religião oficial do Estado por séculos. Ou seja, o que o pastor está dizendo aqui é que hoje, se um membro leigo prega uma verdade, prega um sermão, escreve um folheto, escreve um livro, e se esse folheto, este livro, não tiver a assinatura do pastor da associação, então esse sermão, esse pastor, essa pessoa não deve ser reconhecida perante os membros, porque não teve o apoio do ministério sacerdotal. Hoje, dentro de nossa igreja, os líderes, eles têm levado os membros a olhar para os pastores
como se fosse um Deus. No livro O Ômega da Apostasia do pastor Ron, a página o livro Ômega do pastor Levis, publicado pela Instituto Adventista de Ensino. Mas primeiro nós iremos ler o livro do pastor Ron Spear, página 32. O Espiritismo constitui a apostasia alfa nas doutrinas panteístas do Dr. Carroll. E atualmente temos os laboratórios 1 e 2 da propagação neurolinguísticas. Algumas das nossas associações estão treinando tanto a pastores como leigos a manipular mentes. Então, o pastor Johnny, aqui ele vem mostrando no seu livro, é um pastor de renome, um pastor já bem idoso. Ele vem mostrando que hoje existem os laboratórios, nossas instituições, que prepara tanto a pastores como leigos na arte de manipular os membros, que é a chamada neurolinguística. É uma arte, uma hipnose, a arte de manipular a mente através das pregações, uma arte de persuadir, de levar as pessoas a uma conversão falsa. E esses líderes, eles têm levado os conversos a transferir uma devoção mística do sacerdote para o pastor, ou lhes permitindo isso. Existe uma espécie de cega lealdade, onde o sacerdote ou pastor tem a palavra final sobre as sagradas Escrituras. Embora seja verdade que a lealdade é uma virtude que todos nós deveríamos seguir, é igualmente verdade que uma lealdade cega é um vício. Sempre e onde quer que seja, que tanto na obra denominacional quanto na autoridade sustentável, aberta ou sutilmente, prestamos a qualquer líder homenagem, honras e lealdade que pertence unicamente a Deus, tornamos-nos transgressores dos primeiros mandamentos, que diz: não terás outros deuses diante de mim. A Bíblia Jesus escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. A primeira tábua de pedra, os primeiros 4 mandamentos, significa que o homem deveria prestar conta com Deus. Aquilo que era entre Deus e o homem era somente entre Deus e o homem. As outras 6 mandamentos, na segunda tábua de pedra, era referente o homem com o homem. Ou seja, o mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim, significa que quando uma pessoa, um homem, ele invade a privacidade, a individualidade de uma igreja, de uma pessoa, e torna cativa a mente daquela pessoa, leva aquela pessoa a se subordinar a ela, a tê-la como a voz da autoridade, a pessoa está tomando o lugar de Deus. Está tomando o lugar de Deus, está transgredindo esse mandamento de Deus. E a pessoa que se colocou como cativa, ela está fazendo daquele ser, daquele líder, um Deus. Está também transgredindo esse mandamento de Deus. Por isso que Deus disse: olha, não terás outros deuses diante de mim.
nós devemos, em questão de religião, ninguém deve imergir na consciência do outro. Todo ser humano deve ser deixado livre para escolher o caminho que deve seguir. Aquilo que deve ler. Mais. Não é de admirar que a inspiração tenha deixado claros conselhos aos ministros e líderes adventistas a respeito deste assunto. O Senhor nos adverte contra seguir estas pegadas do romanismo. Está lá em Testemunhos para Ministros, página 359 e a página 364. Diz Deus: colocar o homem onde devia estar, colocar o homem onde Deus devia estar, não honra nem glorifica a Deus. Deve o presidente da Associação Geral ser o Deus deste povo? Ellen G. White pergunta: deve os homens de Battle Creek serem considerados de sabedoria infinita? Quando o Senhor trabalha no coração e no intelecto humano, serão estabelecidos diante do povo princípios e práticas diferentes destas. Deixai-vos, pois, do homem. O Senhor tem uma controvérsia com o seu povo sobre esta questão. Ou seja, Deus tem uma controvérsia com os ministros com respeito a eles quererem dominar a mente do povo. E o Senhor tem uma controvérsia com o povo deles se deixarem tornarem-se cativos de outra mente humana. Esta falência espiritual, lealdade cega, não é tão simples como possamos pensar. Definitivamente, ela tem alguma de suas raízes no ambiente geopolítico e sociológico que circunda a igreja. Hoje, assim como nos dias de Cristo. Então, assim como foi nos dias de Cristo, hoje é nossos dias. Tem mais raízes lá fora, ou seja, no mundo político, no mundo hoje que vivemos. Por exemplo, nos dias dos gregos, as pessoas ricas, os homens mais elevados, eles pensavam e tinham os escravos que trabalhavam para manter eles. Eles só pensavam. Hoje também no mundo lá fora existe aqueles que pensam e existe aqueles que servem. Então, a igreja hoje também existe a liderança que pensa que é a cabeça e os líderes que só escutam e seguem aquilo que é a chamada cabeça que a igreja diz, enquanto o cabeça é Jesus. Então, diz o livro Desejado de Todas as Nações, página 550. Nos reinos do mundo, a posição implicava em engrandecimento próprio. Supunham-se que o povo insistia para benefício das classes dominantes. Influência, fortuna, educação, eram outros tantos meios de empolgar as massas para proveito dos dirigentes. As classes mais altas deviam pensar, decidir, gozar e dominar. As mais humildes cumpria obedecer e servir. A religião, como tudo mais, era uma questão de autoridade. Do povo esperava-se que acreditasse e procedesse segundo a direção de seus superiores. O direito do homem como homem pesa e age, de pensar e agir por si mesmo, era inteiramente postergado. Ou seja, era eliminado. O homem não deveria pensar e agir por si próprio, mas aqueles que fossem mais ricos, que fossem mais educados, que fossem mais elevados, deveriam agir e pensar por aqueles que eram os chamados ignorantes. Então, hoje, quando eu entrei dentro da Igreja Adventista Sétimo Dia, encontrei esse quadro.
Quando eu entrei e comecei a preparar algumas apostilas sobre vestuário, me lembro na época, as pessoas pegaram as apostilas e levavam para o pastor. E quando o pastor dizia que era correto, eles votavam, irmão, realmente isso aqui é correto. Mas quando o pastor dizia, irmão, isso aqui é heresia, ele chegava, irmão, olha, isso aqui é heresia. Diziam para mim. Quando foi uma vez, eu preparei uma apostila e o rapaz levou, e quando ele voltou, ele chegou assim, irmão, realmente isso aqui está certo. Eu disse, mas o senhor foi a um do pastor, e ele que falou para ti que estava certo, não foi verdade? Ele, não, irmão, eu falei, foi sim, rapaz. Falei a verdade. Então hoje, os membros não sabem pensar. Havia respeitado os sacerdotes e rabins por sua inteligência e aparente piedade, os judeus. Em todos os assuntos religiosos, sempre tinham rendido implícita obediência à autoridade deles. Todavia, agora viam esses homens procurando desacreditar Jesus, mestre cuja virtude e conhecimento fulguravam mais a cada novo assalto. Olhando para as abaixadas frontes dos sacerdotes e anciões, aí viam derrota e confusão. Maravilhavam-se de que os principais não crescem em Jesus, quando seus ensinos eram tão claros e simples. E não sabiam que direção tomar, que direção haviam eles próprios de tomar. Com viva ansiedade observavam os movimentos daqueles cujos conselhos sempre tinham seguido. O povo estava confuso nos dias de Jesus. Eles olhavam Jesus pregando a verdade pura. Olhavam para os dirigentes e eles não davam crédito em Jesus. E eles diziam, e agora? Ele prega a verdade, mas os líderes não acreditam, não creram. Se nós acreditarmos nas verdades desse Jesus, os líderes irão contra nós, irão nos disciplinar. E o texto continua dizendo que Jesus teve que falar de uma maneira mais dura, mais correta, para quebrar o poder que os dirigentes tinham sobre aquele povo. O povo desejava ser ensinado. Havia, porém, necessidade de Jesus falar ainda mais claramente, devido à sua reverência pela tradição e sua fé cega num sacerdócio corrompido. Achava-se o povo escravizados. Essas cadeias devia Cristo quebrar. Era preciso expor mais plenamente o caráter dos sacerdotes principais e fariseus. Hoje, da mesma forma, algumas pessoas que irão crer na verdade dentro da igreja adventista só irão crer porque a máscara da liderança vai cair perante elas. Porque os servos de Deus têm falado de maneira correta. Deus está levantando homens para falar a verdade como ela é e desmascarar essa apostasia ômega, uma falsa preparação para a chuva cirúrgica, uma falsa reforma, um falso reavivamento. Então as pessoas sinceras irão ver em que armadilha elas se encontram. Somente dessa forma, o poder dominante do hipnotismo, do neurolinguístico, será quebrado da mentalidade das pessoas sinceras dentro da igreja adventista do sétimo dia. Esse negócio de muitas pessoas dizerem, irmão Ronesse, irmão, vai devagar, irmão, não pode ser. Irmã, Deus não tem a palavra suave para ninguém. Certo? A mensagem deve ser dada como ela é. Creia o que não creia. E doa o que não doa. Certo? E que Deus nos guarde para assim podermos dar essa mensagem. Certo? Que Deus nos dê poder, nos guarde, porque Ele irá fazer e tem feito. Tem feito. Ainda não morri porque Deus não quis. Porque Deus ainda tem uma obra para mim ainda. Porque o tanto de armadilhas
perseguição que tem tramado contra a minha pessoa não é brincadeira. Muitos que estavam conversando, o texto que acabamos de ler foi o Desejados, página 611. Muitos que estavam convencidos que Jesus era o Filho de Deus foram transviados pelo falso raciocínio dos sacerdotes e rabins. Página 458 do próprio livro. Muitos hoje em dia se acham enganados da mesma forma que os estavam os judeus. Os mestres religiosos lêem as Escrituras à luz de seu próprio entendimento e das tradições. E o povo não examina a Bíblia por si mesmo, nem julga por si o que é a verdade, mas renuncia ao seu próprio juízo e confia a alma aos guias. Desejados 459. Muitos hoje em dia, dentro da igreja, se encontram da mesma forma como estavam os judeus. Os líderes leem a Bíblia por eles, dizem aquilo que é correto e o que não é correto. Os membros não lêem, não estudam o Espírito de profecia. Estão tão levados pelo diabo numa ganância de ficar rico, de ter casa boa, casa bonita, carro bom, de pôr os filhos nos melhores colégios, que não tem tempo para ler a Bíblia com o Espírito de profecia. Muitos dizem, não, os livros são caros. Caro é a televisão que você compra para tua mulher assistir as novelas. Certo. Caro é o computador que tu compra para tua filha namorar no Orkut. Isso que é caro. Os livros da palavra de Deus, que vai te trazer a salvação, venda a televisão e compra os livros e procure ler. Porque senão você vai permanecer enganado como um filho do diabo. Contudo, em questão de consciência, a alma deve ser deixada livre. Ninguém deve controlar o espírito de outro, julgar por outro, ou prescrever-lhe o dever. Ninguém, em questão de religião, deve dizer o que o outro deve fazer, o que o outro deve comer, o que deve vestir. Ninguém. Pregue a palavra e deixa que ele decida o que vai comer, o que vai vestir. Deixa que ele decida. Ninguém deve obrigar ninguém. Diz mais. Deus dará a toda a alma a liberdade de pensar. Cada um deve pensar, a liberdade de pensamento. Por isso que eu estou aqui com a Constituição bem aqui, mostrando que todos têm a liberdade de expressar aquilo que está escrito, que está na sua consciência. Deus dá a toda a alma a liberdade de pensar e seguir suas próprias convicções. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14, versículo 12. Ninguém tem o direito de imergir sua individualidade na de outro. Em tudo quanto envolve princípios, cada um esteja inteiramente seguro de seu próprio ânimo. Desejados, página 550. Então, liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Todos devem ser deixados livres para escolher, para ler, para assistir uma reunião ali, e sem ser disciplinado, sem ser cortado. Mas vai o membro assistir uma reunião de uma palestra, vai o membro ler um folheto desse, com certeza ele, cortado. Imprimatur adventista. O autor continua. É triste ter de dizer que aqueles aos quais é pregada a mensagem da verdade, raras vezes pergunta: é verdade? Mas quem é que defende essa verdade? Tem algum pastor defendendo?
Muitos disseram para mim, irmão, mas quantos pastores têm defendendo essa verdade que o senhor defende? Multidões têm avaliado a verdade pelo número dos que aceitam e fazem-se ainda a pergunta: creu qualquer dos homens eruditos ou dos guias religiosos? Isso aqui está no Desejados 459. Quando Ellen G. White escreveu Desejados, que Deus deu a ela, foi após a rejeição da mensagem de 88. Deus vem mostrando que a igreja era idêntica aos fariseus dos dias de Jesus. Então, creu alguém na mensagem que você prega? Quantos pastores tem? Ah, mas tem muita gente crendo nessa verdade? Ah, irmão, só tem 2, 3, então não é de Deus. A Bíblia diz que nós devemos ter cuidado de seguir as multidões. Cuidado em seguir as multidões. Foi o livro impresso pela Revista Adventista? Quando alguém pega, nós apresentamos um livro desse, a primeira coisa que os membros fazem é olhar. Mas aqui não tem um símbolo da casa publicadora. Não, irmão, quero não. Ou seja, os pastores colocam na mente dos membros, se os livros não têm um símbolo da casa publicadora, então eles não devem pegar para ler, porque não é de Deus. Então, hoje, a casa publicadora está em apostasia, a liderança está em apostasia. Eles não irão dar material para o povo pregar a verdade. Por exemplo, hoje, dentro da nossa igreja, os pastores, dia de sábado, a liderança dá uns folhetinhos para os membros entregar. Tico de verdade nos folhetos. Só propaganda. E os membros saem como virgem louca, entregando os folhetos sem verdade nenhuma. Então, chamado imprimatur adventista. Olha o que diz mais o grande conflito, página 596. Conquanto a reforma fizesse acessível a todos as escrituras, o mesmíssimo espírito que Roma manteve impede também as multidões nas igrejas protestantes examinarem a Bíblia por si mesmas. São instruídas a aceitar os seus ensinos conforme são interpretados pela igreja. E há milhares que não ousam receber coisa alguma contrária ao seu credo ou ao ensino adotado por sua igreja, o mais claro que esteja revelada nas Escrituras. Multidão, muitos não lê nada, não crê em nada, não assiste um DVD, não pega uma revista para ler, um folheto para ler, publicado pelos movimentos leigos, pelos grupos leigos, a não ser aquilo que vem. Vamos dar um folheto para um membro da igreja, ele diz, não, irmão, já sei de tudo. Vamos dar um folheto sobre o santuário, ele diz, não, isso aqui eu já conheço. Conhece o que os membros conhecem? Não conhece nada. Chegue perante uma igreja adventista de 500 membros e mande os membros de um por um ficar na fila para dar uma explicação sobre a expiação, para ver se você encontra alguém. Mande alguém dar uma explicação do santuário para ver se consegue explicar o quê? Mande alguém dar uma explicação da mensagem de 1888 para ver se alguém consegue explicar. Mande alguém dar uma explicação correta da reforma para a saúde, como foi explicado aqui através do material do pastor Gilbert, para ver se alguém consegue. Mas os membros de nós, irmãos, isso aí a gente já sabe, conhece nada. E se conhece, por que não pratica? Se conhece, por que não vive? Se conhece, por que não ensina na igreja? Uma certa vez eu estava na cidade de Paraguaminas, estado do Pará. Era um sábado à tarde, estava pregando para uma multidão de pessoas da igreja, na casa de um irmão, estava muito cheia a casa, quando vem um obreiro enviado pela organização. Ele vem, chegou e nem pediu licença, passou pelo meio e gritou comigo lá, falou, ei, tudo que você ensina aqui nós ensinamos para a igreja.
Falei, ô meu amigo, em primeiro lugar, o senhor é um mal educado, não estou na tua igreja, eu estou aqui na casa desse irmão e ele me deu toda a autoridade para pregar o evangelho. E eu perguntei, irmãos, este homem aqui tem ensinado as verdades, vocês a guardar o sábado, a não cozinhar no sábado, não esquentar a comida no sábado? Ele tem ensinado essas verdades para vocês? O dono da casa, com todos os membros, disseram, este homem nunca ensinou verdade nenhuma, a igreja que nunca ensinou essas verdades para nós. Irmãos, não passou um mês, a mão de Deus pesou sobre aquele homem e uma ferpa de pau de madeira entrou no olho dele e vazou o olho daquele homem. Porque ele se manteve contra a verdade de Deus. Tenho conhecido muitos pastores que têm se levantado contra essas verdades. E alguns deles estão em cadeira de roda, outros ficaram cegos, outros deram derrame, outros deram trombose, outros levaram quedas de bicicleta e quebraram os ossos, se feriram todos, no auge em que a mensagem estava sendo dada. Ai daquele que se levanta contra a verdade de Deus. Ai daquele que se levanta contra a verdade de Deus. A falta de coragem moral para sair da trilha batida do mundo leva muitos a seguir as pegadas de homens ilustrados. E pela relutância em examinar por si mesmos, estão se tornando desesperançadamente presos nas cadeias do erro. Vê que a verdade para este tempo é claramente apresentada na Bíblia. Sentem o poder do Espírito Santo acompanhado sua proclamação. Permite, todavia, que a oposição do clero o desvie da luz. Embora a razão e a consciência sejam convencidas, estas almas iludidas não ousam pensar diferentemente dos seus ministros e seu discernimento individual. Os interesses eternos são sacrificados à incredulidade, ao orgulho e preconceito de outrem. Grande conflito 597. Então, não ousam, não têm coragem moral, são frouxos, são moles, têm medo de disciplina e de corte. Não ousam levantar, crer na verdade e dizer, vou ensinar essa verdade. Vou ensinar essa verdade. Meus amigos, o livro Obreiros Evangélicos está escrito assim, na página 301. Não importa por meio de quem seja a luz enviada, devemos abrir o coração para recebê-la com a mansidão de Cristo. Mas quando se apresenta um assunto controvertido, despejam pergunta em cima de pergunta, sem admitir um ponto bem fundamentado. Possamos nós agir como homens que querem a luz, nos dê o seu Espírito Santo dia a dia e faça resplandecer sobre nós a luz de seu rosto, para que sejamos alunos na escola de Cristo. Então, a Bíblia diz, não importa por onde a verdade venha. Uma certa vez Deus enviou a verdade a um homem por meio de uma jumenta. Certo? Então não importa se seja branco, se seja negro, que seja pobre, que seja rico, que seja leigo, que seja pastor, é a verdade, dá-me a verdade. Se seja por uma prostituta, que seja pelo ladrão, é verdade, é a verdade. Não importa por onde ela venha. Segundo, e quando se apresenta uma verdade, é pergunta em cima de pergunta, pergunta em cima de pergunta. Por que você não deixa de perguntar e vai examinar por si mesmo? Ore a Deus, peça iluminação do Espírito Santo e examine. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 5, versículo 32, darei meu Espírito para aqueles que me obedecem. E lá no livro de São João, lá está escrito, o Consolador, o Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade. Se você quer conhecer a verdade, peça ajuda ao Espírito Santo. Se você tem desejo de praticar a verdade, então ele te guiará em toda a verdade.
Mas muitos, quando o Espírito Santo lhe leva à verdade, eles voltam para trás. Eles acham que a verdade é muito grande. Eles acham que eles não devem e não podem sacrificar seus ídolos por causa da verdade. Ela tem um custo muito alto. Diz mais. Nossos irmãos devem estar prontos a investigar com sinceridade todo ponto controvertido. Se um irmão está ensinando um erro, os que se acham em posição de responsabilidade devem sabê-lo. E se está ensinando a verdade, deve colocar-se ao lado dele. Se o irmão está ensinando a verdade, o líder deve saber. Se é erro, ele deve agora chamar este membro que está ensinando o erro e provar para ele que é erro. Mas se ele está ensinando a verdade, ele agora deve apoiar e ficar do lado daquele irmão, sustentando a verdade com ele. Diz mais. Todos devemos saber o que se está ensinando entre nós, pois se é verdade, precisamos dela. Todos nós precisamos saber o que está sendo ensinado no nosso meio. Se ela é a verdade, então nós precisamos dela. Está sendo ensinado o que ali? Ah, estou falando ali sobre uma tal reforma para a saúde. Vou examinar. É verdade? É, então eu preciso dela. Ah, estão ensinando ali que o Espírito Santo não é a terceira pessoa da divindade. Ah, é verdade? Eu vou examinar. Não é verdade. Não é verdade. Ah, mas a Bíblia contém muitos erros, então por isso... Irmãos, a questão do povo hoje, que o diabo está levando muitos a indagar, a cavar aquilo que Deus não trouxe revelação. Estão querendo indagar sobre a natureza de Deus, querendo saber quem é Deus. Coisa que nem mesmo os anjos do céu participam desse estudo. O diabo está levando o povo, em vez de examinar a verdade para se santificar por ela, entrar na linha da especulação. Que triste engano. Tudo isso porque não tem amor pela verdade. Os falsos líderes perdem influência sobre o povo de Deus. Quando o membro fiel entende que a administração de sua igreja opõe-se à mensagem, é óbvio que esses líderes perdem a influência anteriormente exercida sobre ele. Cumpre-se assim o paralelismo de Números, capítulo 25, quando foi dada a ordem de executar os príncipes do povo. Então, o fato é que a própria perseguição se tornar mais cruel, irá agrupar os fiéis que hoje estão dispersos nas várias igrejas. Seriam os fiéis excluídos do céu por pregar a verdade e por ser excluído do livro da igreja? Por ser cortado do livro da igreja? O que é que nos separa do céu? Nos diz a Bíblia que é os nossos pecados? O que foi que Moisés disse a Deus? Senhor, risca-me meu nome do livro do teu livro. O Senhor disse o que a Moisés? Moisés, riscarei o nome das pessoas do meu livro, somente das pessoas que pecarem contra mim. Que pecarem contra a minha palavra, a minha lei. Continuemos mais. A organização expulsa os mensageiros que praticam e ensinam os princípios da verdade. Esses fiéis são levados ao poder civil, como está profetizado no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 9. A pergunta a se fazer é: tal decisão terá aprovação dos céus? Terá aprovação dos céus quando a liderança de uma igreja leva um membro ao poder civil? Tem a mão de Deus? Quando o líder de uma igreja corta um membro simplesmente porque está pregando a verdade? Entendemos uma coisa. Nos dias de Jesus Cristo, ele estava pregando, uma certa vez curou um jovem de nascença.
E os fariseus, ele foi apresentar a sua oferta, os fariseus perguntaram o que foi que aconteceu. Ele começou a pregar e divulgar que foi Jesus que tinha curado ele. Os líderes daquela igreja foram ter com seus pais e perguntaram: esse é teu filho? Ele falou: sim, é meu filho. Ele era cego de nascença? Sim, ele era cego de nascença. Quem curou ele? O pai do garoto sabia quem tinha efetuado a cura. Ele disse: olha, sabemos que ele é nosso filho, mas não sabemos quem o curou. Ou seja, o pai daquela criança, daquele homem, daquele jovem, ele estava com medo de ser disciplinado e cortado da igreja. Se ele erguesse e dissesse que tinha sido Jesus. Foram ter com o jovem professor, e falou que tinha sido Jesus. E eles cortaram aquele homem do rol de membros da igreja. Agora pergunto: o céu aprovou a atitude da liderança judaica ter disciplinado aquela pessoa? Se o céu não aprovou, como que hoje o céu vai aprovar a disciplina, a exclusão de um ser que está pregando a palavra de Deus? Tem autoridade a igreja para disciplinar uma pessoa, estando ela em erro? Tem autoridade a igreja para batizar alguém, para impor as mãos sobre alguém, se ela não está, na verdade, se está em apostasia? A igreja é a Bíblia. A autoridade institucional da igreja não pode suplantar a palavra de Deus. Não pode pisar a palavra de Deus. Não pode abafar a palavra de Deus, a autoridade da igreja, de uma instituição. Ela não deve passar por cima do que está escrito na Bíblia. A autoridade da igreja é derivada, não é inerente. Se a igreja tem autoridade, então essa autoridade ela procede de duas fontes: ou da Bíblia ou do diabo. Mais. Se a igreja permanecer fiel à Bíblia, sua autoridade será inquestionável. Os adventistas sinceros creem na infalibilidade das Escrituras, não na infalibilidade dos administradores, clérigos, educadores, teólogos, nem em experiências pessoais, comissões ou concílios da igreja. Eu creio na Bíblia, no espírito de profecia. Ah, mas o irmão tem 30 anos, 50 anos que é adventista. Não me importa 50 anos de apostasia. Eu creio na infalibilidade da Bíblia, do espírito de profecia. Diz mais: não se pode separar o ofício de pastor da palavra de Deus. Se o ofício está separado da palavra, se o pastor está separado da palavra, se ele não anda conforme a palavra, se uma liderança não anda conforme está escrito, não tem validade. Não tem validade, diz o autor do livro. A função sacerdotal de servo do ministério não pode ser separada da função profética, exortação. Deixar de ser um profeta, ou seja, um pregador da palavra de Deus, o ministro poderá continuar sendo reconhecido como um sacerdote. Não possuirá, todavia, o ofício da palavra. O ministro pode ter autoridade institucional, mas não autoridade divina. Ao mesmo tempo, a igreja institucional, cujo ministério não está em harmonia com a palavra, não tem autoridade divina para impor as mãos da ordenança sobre ninguém. Ou seja, essa igreja, se ela não anda de acordo com a palavra, ela não tem autoridade de Deus para batizar ninguém, para receber dízimos, ela não tem autoridade para realizar casamentos, não tem autoridade.
Falamos agora há pouco que a sucessão apostólica não se baseia em títulos em 4 anos e 6 anos de teologia, mas uma vida semelhante à dos apóstolos. Ah, mas agora você pode dizer, mas os ministros não podem batizar? Eu digo não. Mas você pergunta, mas a viúva pobre, quando recebeu aquela oferta, quando foi aquela bênção, Deus não disse para ela, as pessoas quando eram curadas, Deus não mandava a eles levarem as suas ofertas aos sacerdotes? E não estavam os sacerdotes em apostasia? Sim. Desejado de todas as nações, diz. Por 2 motivos Jesus mandava que aquelas pessoas levassem suas ofertas àquele sacerdócio. Não porque ele cresce que eles eram de Deus. Primeiro, porque de acordo com a lei de Moisés, quando uma pessoa era curada, devia se levar uma oferta. E esta lei iria finalizar com a morte de Cristo no Calvário. Segundo, os judeus estavam buscando qualquer tipo de rastígio, estavam vigiando Jesus 24 horas, para ter prova de que ele era um transgressor da lei. E Jesus agora, por esses 2 motivos, ele diz para aquelas pessoas levarem suas ofertas. Certo? Então hoje, irmãos, nós devemos conhecer as verdades de uma forma que não venha nos tirar do reino do Senhor Deus. Os fiéis não saem da mensagem, são expulsos da organização, enquanto que os líderes e a grande maioria permanecem na organização, mas estão fora da mensagem. O que ocorreu nos dias de Cristo foi desta forma. Há uma sacudidura da mensagem e uma outra sacudidura dos templos. Se você permanecer fiel à verdade, você será sacudido dos templos. Se você permanecer desleal à verdade, você permanece nos templos, mas é sacudido da palavra de Deus. O que significa apostasia? Está claro para você que pertencer a uma organização religiosa e estar fora da mensagem significa apostasia? Ora, Judas pertencia à organização. Era um dos 12, mas estava fora da mensagem. E por esta razão era um apóstata, mesmo enquanto exercia a importante função de apóstolo. Caifás pertencia à organização, era o presidente da Associação Geral da época, mas por estar fora da mensagem, era um apóstata, mesmo enquanto exercia aquela função importantíssima. O ideal seria continuar com o nome no hall de membros e está na mensagem. Entretanto, segundo Marcos capítulo 13, parece que é impossível. Hoje devemos escolher entre pertencer na mensagem ou pertencer com os nomes no hall de membro da igreja. Mas a Bíblia já diz assim, a meditação matinal de 1974, página 247. O fato de termos nosso nome nos livros da igreja não nos assegura a entrada no reino dos céus. Muitos pensam porque seus nomes estão escritos no livro da igreja, eu estou no céu. Não, eu vou no céu. Eu vou no céu. Mas o que diz a Bíblia daquele texto? Que tudo que é desligado na terra será desligado no céu. E tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Olha, que a Igreja Católica usou esse texto para cometer perversidade. As pessoas eram desligadas das igrejas por não seguir os costumes do romanismo e os padres diziam estão no inferno, porque foi desligado da terra. Irmãos, quando a igreja pega um ladrão, um fumador de maconha, liga o seu nome no livro da igreja na terra, Jesus liga ele no livro do céu? Não.
Da mesma forma, quando uma pessoa é dada injustamente do livro da igreja, Deus agora é obrigado a cortá-lo do livro do céu? Não. O pecado é que corta o homem do livro do céu. Somente o pecado. Somente o pecado. Conheço muitas pessoas que se retrataram, que têm medo de pregar a verdade, com medo dos pastores. Com medo de pregar a verdade, com medo dos pastores. A Bíblia já diz assim: importa obedecer a Deus do que aos homens. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando ocorre a perseguição? Nesse momento nós iremos orar ao Senhor, agradecer e logo retornaremos. Senhor Deus, obrigado por nos dar a certeza de que nossos nomes estão ligados, está escrito nos livros do céu. Nos dê convicção e força para não negarmos a Tua verdade, mas permanecermos ao lado da verdade, do direito, porque é direito. Em nome de Jesus. Amém.